nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus, nosso Pai, esteja com você, rádio ouvinte e toda a sua família. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Mensagem diante da multidão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E desse modo estamos iniciando mais um programa Espiritismo em Marcha, que traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Ao final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar e interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Mensagem José da Galileia, do livro Levantar e Seguir, trazida pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Mateus, capítulo 1, versículo 20. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atentamos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou da dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nulo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora. Mas José passou no mundo
dentro do divino silêncio de Deus. Espiritismo em Marcha. Agenda. Curso básico de Esperanto. Início de novas turmas a partir do próximo sábado, dia 14 de setembro, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Caruaru, situada na Rua 25, número 96, nas Rendeiras. O curso básico é gratuito e estará iniciando-se todos os sábados às 19h30. Seminário Cartas da Imortalidade, quarto ano, dias 14 e 15 de setembro. Local é o Centro de Convenções do SENAC, ao lado do Shopping Caruaru. Realização da SEEC. Presença do médium de psicografia pública Newton Souza, do Ceará. Silvio Romero, Guilherme Velho, Aloar Borges, de Minas, Clóvis Nunes, da Bahia. Ingressos R$ 40, à venda nas instituições espíritas de nossa cidade e através do site www.evenbrit.com.br. Durante os horários das psicografias públicas, o evento estará com as portas abertas ao público em geral, sem haver a necessidade da contribuição do ingresso. 18º Movesc, Movimento Espírita de Caruaru, dia 1º de novembro, às 7h. Presença de Divaldo Pereira Franco e André Gaioso, da Paraíba. Investimento de R$ 70, toda a renda será para cobrir despesas com o evento e construção da sede própria do Centro Espírita Lar de Jesus. Venda de ingresso nas casas espíritas de Caruaru e na banca Terceiro Mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Controle universal do ensino dos Espíritos. Continuação. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade, o que, a toda parte, todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Se todos os lados tivessem vindo os Espíritos contradizê-la, já de há muito haveriam aquelas obras experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Nem mesmo o apoio da imprensa as salvaria do naufrágio, ao passo que, privadas como se viram desse apoio, não deixaram elas de abrir caminho e de avançar celeremente. É que tiveram apoio dos Espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também sobrepujou o mau querer dos homens. Assim, sucederá a todas as ideias que, emanando quer dos Espíritos, quer dos homens, não possam suportar a prova desse confronto, cuja força a ninguém é lícito contestar. Suponhamos queira alguns espíritos ditar sob qualquer título um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam exercer tais escritos, desde que todos os lados os desmentissem os espíritos? É com a adesão destes que se deve garantir àquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer. Do sistema de um só ao de todos, medeia a distância que vai da unidade ao infinito. Que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas?
quando milhões de vozes amigas provindas do espaço se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias a infirmá-los. A esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência? Que é feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o espiritismo? Qual a que sequer lhe retardou a marcha? Até agora, não se considera a questão deste ponto de vista. Sem contestação, um dos mais graves. Cada um contou consigo, sem contar com os espíritos. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas, às 2 horas da tarde e às 8 horas da noite. E aos sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Acompanhemos agora a questão de número 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E, assim sendo, esses espíritos são de ordem elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Resposta dos Espíritos. Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos a vosso turno o protetor de outro que vos seja inferior e os progressos que este realize, com o auxílio que lhes dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 21, esta passagem. Procura vir antes do inverno. Comentários do Espírito Emmanuel encontra-se na mensagem intitulada Cultiva a Paz, do livro Vinha de Luz. E assim ele nos escreve através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso, para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente na hora da neblina esparsa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momento assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo. Ao sabor das ondas revoltas,
Os nevoeiros ocultam a meta e tudo. Em torno do viajante da vida tende a desordem ou a desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste, ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor dos caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Benjamin Larena, número 172, bairro Divinópolis. Ponto de referência, Borracharia 24 horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas que são abordados pela doutrina espírita. Queremos lembrar aqui, enquanto você não nos liga, o início no próximo sábado do curso de Esperanto na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. É um curso básico de Esperanto, a língua internacional neutra, que tem as aulas a partir das 7h30 da noite. Também no próximo sábado começa o seminário Cartas da Imortalidade. Bom, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu quero fazer uma pergunta a você, Soares. Olha, eu sou uma pessoa que eu, quando me deito, sonho com coisas que nunca vi. Me custaram que já morreram, e as pessoas me chamando, eu posso socorro, eu pedi para no carnaval. Eu quero saber se isso é meu espírito que é creatina, ou é mesmo que tem de ser essas coisas assim. Obrigado, peraí. Obrigado também, entendi sim. Acompanhe aí a nossa resposta pelo rádio. Obrigado, um bom dia. O nosso ouvinte nos indaga as causas pelas quais, com muita frequência, ele tem sonhos com pessoas já falecidas, com parentes já falecidos, em lugares ou ambientes que ele nunca viu. Nós aprendemos com a doutrina espírita que o nosso espírito nunca está de fato inativo ou dormindo. Quando nós vamos à noite repousar fisicamente, o nosso espírito facilmente se afasta do corpo e passa a participar de experiências e de atividades que pode guardar ou não uma lembrança relativa quando desperta. Então, essa situação que o nosso ouvinte nos indaga, de sonhar com pessoas já falecidas, em lugares, em ambientes que ele nunca viu, é uma das características do chamado desdobramento. Principalmente se as duas coisas estão associadas, porque
aquilo que impressiona mais o nosso espírito desdobrado é justamente aquelas situações que ele não está habituado a lidar no dia a dia. Então ele vai para um lugar no plano espiritual que ele nunca foi, ou nunca vai quando está desperto. Ele encontra pessoas falecidas que nem pensou nessas pessoas durante o dia. E ao encontrá-las, tem a noção de que elas já são do outro mundo, que elas já desencarnaram. É uma característica viva do fenômeno de desdobramento que vem para nós assegurar essa distinção entre corpo e espírito. E o fato de que, mesmo após a morte física, o nosso espírito estará e continuará em atividades. Estamos com mais um ouvinte na linha? Bom dia. Bom dia, Pois, Soares. pois não? Soares, eu queria que você me tirasse uma dúvida. Eu gostaria de saber se a obsessão, se ela leva à morte, se ela leva ao desencarne. Tá certo. Muito bem a pergunta. Obrigado aí pela Muita participação. paz. Acompanhe aí pelo raio da nossa resposta. Muita paz. A nossa ouvinte nos indaga a respeito de se é possível a obsessão, um processo obsessivo, levar à morte, levar à desencarnação daquele que é vítima do processo obsessivo. A doutrina espírita revelando a nós essa realidade de interação entre o mundo material e o mundo espiritual, aonde muitas das nossas ações e atitudes são o resultado da interferência dos espíritos em nossa atitude, em nossa decisão, deixa para nós bastante claro que a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada são coparticipantes. Participam ativamente em muitas atividades, inclusive quando certos processos obsessivos podem, através de uma doença, de um acidente, levar a pessoa à desencarnação. Isso é totalmente possível, mas quando isso se dá, não sai do rol das provas e da realidade das leis divinas em nossas vidas. A questão toda é que, do mesmo modo que fisicamente alguém pode nos tirar a vida física por um acidente, por um crime, e isso, quando ocorre, não está fora das possibilidades que as leis divinas permitiram, o mesmo se dá com as interferências obsessivas. Não nos deveria causar nenhuma surpresa essa possibilidade, porque ela está dentro daquilo que acontece na nossa vida comum de espíritos encarnados. Só o desconhecimento da realidade do mundo espiritual que nos cerca é que levaram as pessoas a imaginar o mundo dos espíritos como o mundo do maravilhoso, ou o mundo daqueles que não poderiam intervir na vida material. Mas com a revelação espírita isso ficou muito bem esclarecido. Nós influenciamos na vida dos espíritos, e os espíritos influenciam na nossa vida. Encarnados e desencarnados são coparticipantes do processo evolutivo. Então, firmando a resposta para a nossa irmã, é possível sim. Estamos com mais um ouvinte na linha? Estamos. Bom dia. Bom dia, Soares. Pois não? Veja só, eu queria saber da sua pessoa a respeito do seguinte, né? Porque a gente sempre gosta, queira que não queira, não gosta de fofoca, mas a gente sempre gosta de algumas coisinhas, de alguns comentários sobre a vida do outro, né? Mas eu tenho um probleminha que é a respeito de alguém que não está sabendo que tipo de pessoa está olhando, que tipo de pessoa está olhando. Às vezes é uma pessoa que vai levar essa pessoa a determinadas causas perigosas. E eu, às vezes, eu digo assim, olha, você cuidado com o fulano, quero alertar ela, né, de ela ter um cuidado, porque aquela pessoa pode comprometer, que ela não conhece esse desafio que a pessoa tem, e mostra para ela de uma forma, e ela é outra totalmente
diferente, né? E se ela for caminhar com essa pessoa, por ter amizade com essa pessoa, ela vai simplesmente estragar a vida dela. E isso é possível. A pessoa, ela não é o conselho ou a pessoa dizer, olha, essa pessoa é assim, essa pessoa é perigosa, né? Sabe que a pessoa não vai cair no mesma malha da que a pessoa é, entendeu? Ou então, se não é, mas vai comprometer essa pessoa que está tendo amizade com ela. Era por aí. Tá bem. E como é e você, no caso, me indaga sobre como é que isso pode ser visto pelo lado espiritual? Mais ou menos isso, né? Bom, acompanha aí pelo raio do que nós podemos comentar a respeito dessa situação. A doutrina espírita, ela tem no seu papel de revelação das leis divinas em nossa vida um fator que a diferencia das demais religiões. Nós somos totalmente responsabilizados pelo uso da liberdade e do livre-arbítrio individualmente. Então, a consciência de cada um, de fato, que é o seu maior juiz, tem por argumento decisório de aprovação ou reprovação aquilo que estava nas nossas mãos, fazer ou não fazer, agir ou não agir. Mas há inúmeras circunstâncias na nossa vida de relacionamento, quer familiar, quer social, aonde por mais que a gente queira ajudar alguém, ou dar um conselho ou uma orientação, isso não vai ser ouvido, não vai ser aproveitado. E nessas situações, para manter o nosso equilíbrio pessoal, espiritual, o que a doutrina espírita nos recomenda é o uso da prece, da confiança silenciosa na intervenção e na providência divina, deixando que, de fato, cada pessoa tenha, a partir de suas próprias decisões e experiências, o resultado de aprendizado que a vida num planeta de provas e expiações como é a Terra pode oferecer. Então, quer seja parentes, pessoas às quais a gente tenha muito afeto ou não, é preciso saber que cada um, perante as leis divinas, responde por si. E que é preciso, após tentativas infrutíferas de ajudar alguém ou de orientar, fazer uma prece e confiar na interferência da providência divina, sem se agastar ou sem abrir portas para ansiedades ou preocupações excessivas. Era essa orientação que tínhamos para dar ao nosso irmão. Ainda temos aí algum tempo para atender algum ouvinte. Lembramos aí o telefone da Rádio Liberdade, o 2103-1170. E também focando a questão do início do seminário Cartas da Imortalidade, próximo sábado e domingos, dia 14 e 15 de setembro. O local é no Centro de Convenções do Senac, ao lado do Shopping Difusora. E esse evento contará com a participação de 2 médios de psicografia pública. No sábado, Aloar Borges. No domingo, será o Newton Souza. Essa parte relativa às comunicações mediúnicas estará aberta ao público, independente de ter comprado o ingresso ou não. O ingresso para todo o evento custa R$ 40 e todo o lucro será direcionado às atividades sociais da SEEC e para custear as despesas com o próprio evento. Também inicia-se no próximo sábado o curso de Esperanto às 7h30 na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Estamos chegando aí aos momentos finais de nosso programa e agradecemos a todos a participação. Estejam novamente conosco com o Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.